Salve, paz e bem, seja bem-vindo ao nosso segundo Papo de Padre. Nosso objetivo aqui são padres conversando sobre vários assuntos possíveis que você mesmo envia para nós. Sejam temas, sejam penitências e outras coisas mais, para que durante o encontro, quem já participou semana passada, viu como é que é a pegada. E eu agradeço também a sua interação, os seus elogios, comentários sobre o nosso programa que aconteceu. Muito obrigado, viu? Hoje, infelizmente, o Padre Arthur não pôde estar presente, né? Como eu falei, às vezes são 4, às vezes são 3, às vezes são 5, às vezes são outros mais, serão os mesmos, serão variados. Nosso objetivo, na verdade, é que os personagens não é o mais importante. O importante é aquilo que nós comentamos a partir daquilo que vocês têm necessidades. Aqui do nosso lado aqui, Padre Denilson Antônio Schmidt. Desculpa, estou aprendendo inglês, tá bem? Quem não viu semana passada, é só olhar aí o programa semana passada, tá bom? Além de Padre Denilson, temos também aqui Padre Renato Cristi Covre, é isso? Isso aí, Padre Anderson. É isso aí. Ô, Padre Renato, você sabia que Schmidt, em alemão, que é o nome alemão. Na verdade, você está querendo se igualar, né? Porque você é Silva, né? Da Silva. Chique, mas é da Silva. Eu sou da Silva. Ele quer, de qualquer forma, me colocar na família dele. Gomes da Silva. Não. Bom, nosso papo de padre, vamos lá. Vamos ao nosso que interessa. Vamos, então, refletir sobre vários temas. Aqui estão os temas que vocês enviam para nós. Então, a gente vai escolher, um de nós escolhe aqui o tema e começa a falar, eu indico alguém, e começa a falar sobre aquele assunto. Determinado momento do programa toca uma sineta. E aí, para tudo, e nós temos alguma novidade no nosso momento, tá bom? Quem começa? Renato. Vai inverter a ordem aqui? Vamos lá, então. Você pode recusar, tá? É verdade, eu posso Você recusar. Pode ler e recusar. Só uma vez só. Outro. Só uma vez. Ah, que legal. Ficou? Paz interior. Ave Maria. Sabe que uma vez eu era seminarista, estava fazendo estágio pastoral. E aí no final a mulher quis dinamizar o sorteio e distribuíram várias palavras. A palavra sorteada era paz. E ninguém achava. Só no final ela disse, gente, paz, ninguém achou a palavra paz. P-A-S. Paz. Mas procurava onde? Pô, Renato, você tá... Pô, cara. Isso aí seria uma historinha de penitência, cara. Se cair a penitência, você já tá liberado. Mas olha, essa história nunca saiu da minha cabeça. Mas é isso aí, Padre Denilson. Como que a gente faz para experimentar a paz interior? Eu costumo dizer que paz interior é a capacidade de discernir se você está na vontade de Deus. Se você está em paz, em qualquer situação que você toma uma decisão, você está em Deus. Se você está inquieto interiormente, muito provavelmente você esteja fora daquilo que é a vontade de Deus. Porque, sendo a paz um fruto do Espírito, então o Espírito dentro de você, internamente, ele te leva a esta sensação, a esta forma de experimentar a própria realidade, as decisões. E eu digo que paz interior, para mim, é a capacidade, então, de ter certeza no discernimento de que você está no meio de uma confusão, de uma guerra e experimentar viver a paz. Eu digo que sim, no sentido de que, se na guerra você está tomando o caminho certo. Isso tem a ver, então, com a consciência. Totalmente. A consciência é o nosso sacrário, né? Muitos perguntam até qual é a vontade de Deus. Daqui eu vou saber qual é a vontade de Deus. Igual as pessoas pensam que nossos padres apareceu uma faixa assim, venha ser padre, é o que eles chamam. Não, eu entendo também como a Deus falou. É a paz interior, aquela ideia, aquele pensamento, aquela possibilidade te dá serenidade, te dá tranquilidade. Você não fica inquieto. Se aquela coisa te deixa inquieto, então, olha, não é... Lógico, você tem que pedir a Deus, Senhor, me ajuda nessa uma decisão. Acho que sempre tem que fazer o pedido também, né? Senhor, me ajuda. Qual caminho tomar? O que fazer? Se aquilo realmente te dá uma serenidade, te dá uma paz, para tomar decisão. Isso é uma questão de tomar decisão. Agora, uma coisa é o estado de vida. É legal isso, porque Santo Agostinho vai numa outra linha, numa outra pegada. Ele fala também de uma paz inquieta.
Então, a paz ela constitui um estado de vida, né? Um modo como nós nos colocamos diante de Deus, um modo como nós nos posicionamos também diante do mundo, porque a paz não necessariamente está ligada àquele estágio, uma espécie de nirvana, zena, né? É uma paz que me movimenta, é uma paz que me coloca em relação com o mundo, com os outros, que me compromete. É essa paz que Jesus Cristo nos dá, né? É uma paz que não nos deixa assim parados, né? Mas Ele nos coloca sempre uma vontade de levar além, de conversar, de partilhar. Não me deixa ali parado, né? Uma coisa é o espaço, lá quietinho, parado, meditando, ou uma outra meditação, é um fundo musical. Isso não se confunde. Convenhamos, às vezes nós precisamos disso. Não, precisamos, né? Mas isso não pode confundir com a paz interior. Isso nos ajuda a chegar numa paz interior, mas é muito mais. A paz de Cristo realmente, que a gente oferece, né? Na verdade, é o primeiro dom do ressuscitado, né? Antes mesmo do Espírito Santo, quando eles estavam sofrendo por causa da perda, da morte violenta de Jesus Cristo, e aí ele aparece e sopra, ele deseja a paz e depois sopra o Espírito Santo. Então, às vezes a gente passa por uma inquietude, problemas, sofrimentos, né? E a paz é aquela que me dá serenidade, tranquilidade, que consigo resolver aqueles problemas, né? Esse é o que Cristo nos oferece. Eu percebo que você possa viver essa paz interior mesmo estando num lugar de guerra. Então, assim, nós vivemos cercados de violência, de situações de dor, de sofrimento, mas é esta paz interior que te leva, então, a mesmo tendo todas essas situações que te circundam, você continue agindo com serenidade, com sabedoria, com discernimento. Então, é por isso que eu vejo esta paz interior como esse lugar do discernimento. Então, mesmo envolto na correria do dia a dia, qual a decisão que você vai tomar? Aí você toma aquela decisão e aí automaticamente você percebe, não, a decisão que eu tomei foi a decisão correta. E essa decisão, por ser correta, ela me leva, então... Pronto. Chegou o coroinha. Sabia. É para ajoelhar? Não. Não, você que se ajoelha, né? Quando a sineta toca, eu já sabia que eu sei que vai soar para mim, já sei. Só falta você, pô. A mão dele meditar. Quando a sineta toca, o programa para. Então, quem está falando, sorteia. Então, agora que é o tema, né? É o tema. E ao sortear o tema, ele vai indicar um de nós, que eu já sei quem ele vai indicar, claro, com né? certeza. Que será eu, já sei disso. E eu tenho 1 minuto para poder, então, falar, contar, cantar alguma coisa sobre esse tema. Se eles gostarem, eles vão avaliar, né? Nós temos aqui, né? Não, se eles gostarem... Eu já decidi. Isso aí é o julgamento do prédio, não. Todo julgamento tem direito de poder... Não, tem direito. Não, tem que se defender, não. Depois você lá, internauta, se você eles diga se nós quiserem fomos falar, injustos, tá? Sem comentários, entendeu? Se não quer ouvir... Paz não é uma questão de decisão, pronto. Não, senhor, vem com essa não, isso não querem ver. Depois você, internauta, vai lá. nos diga se nós fomos injustos. Se nós não tomamos a decisão com esse sentimento de paz interior. Toma aí. Que paz interior. Que paz interior. Isso é vingança, gente. Não, vingança é outro tema. Joelho. Não vale cantar, né? Joelho tem que rezar. Joelho no chão. Não, qualquer coisa que eu fizer aqui, vocês vão me condenar. Não adianta ainda nada. Ainda não é Não adianta, não é aprenda. Vamos lá, joelho. Mas que é aquela música lá do El Chan que vem na cabeça? Bota a mão. Bota a mão no joelho. Bota a mão no joelho. Bota a mão no joelho, dá uma agachadinha. Dança que eu não quero nem ver você fazendo esse gesto. Isso é deprimente para um padre. Ele já sugeriu, aprenda. Acabou. Eu pago a penitência. Comer 3 biscoitos em 30 segundos. Só não vai conseguir falar depois. Então, depois corta para mim que eu vou ser o apresentador. Não pode Nunca quis ter tanta autonomia. Ave Maria, cheia de graça. É muito biscoito, gente, em pouco tempo. 3 de uma vez? Não sei, não dá tempo.
Bebe o café, deve estar quente. Faltam 5 segundos. Tem água aí? Quer café para ajudar? Ah, boa, a gente toma água para ele, peraí. Se não conseguir pagar a penitência, o que faz? Indulgência. Dobra. Dobra. Tá bom, tá perdoado. Não. Tá rápido, ó. Falta menos de 2. Ah, isso interrompe também? Salvo pelo Acabou. sino. Que Não deu. isso. Preciso de água. Mas vamos lá. Valeu. Obrigado. Penitência, gente. Às vezes, o povo não cumpre muita penitência, não. Já teve isso? De pessoas Já- chegar no Já confessionário e falar assim, olha, tive eu não cumpri. questão de promessa. Penitência foram poucas, mas já sim, mas mais promessa das pessoas procurar o padre e dizer assim, padre, eu não cumpri aquela promessa, eu não tive condição de cumpri-la, se a gente pode dar uma outra promessa, né? Pode uma outra forma de Vem em busca da cumprir. gente para cancelar Exatamente. aquela penitência ou aquela promessa. E porque gente que, não- ó, o padre não cumpria a penitência da última confissão. Talvez porque o padre também não soube dar a penitência É. mais adequada. Eu acho que o Depende padre da Denilson pode falar penitência, né? disso. Bom, outro tema. Vamos lá. Ah, Vamos sortear um tema Eu aqui. sou Agora uma pessoa eu. que dou penitências fáceis. Ah, é? É. Tipo o quê? Comer biscoito? Passar uma hora de adoração. 1 hora da oração? É, coisa fácil. Ih. Vamos lá, estamos em época. Eleições, política e candidatos. Ah, quem mandou? Tem 3 pessoas que indicaram. 4. A Dulce, o Edson, a Nazaré e a Silvânio Magno. 4 pessoas aqui indicaram esse tema aqui. Eleições, política e candidatos. Quem começa? Olha, eu me sinto um analfabeto no sentido político. É uma coisa que, como nós refletimos no programa passado sobre era digital, é uma das coisas que eu também não me interesso muito. Leio, assisto todos os dias, mais de um noticiário, né? Globo News, Jornal Hoje, enfim. Mas é uma coisa que, de certa forma, me deprime. E eu percebo que as pessoas, elas nos levam essa demanda também para a confissão. A pessoa fala, padre, eu quero dizer que eu pequei porque na hora que eu vi o fulano de tal, eu desejei o mal, eu xinguei, eu Acontece mesmo. Então, assim, é para nós um lugar de desconforto. Então, se fosse colocar uma palavra para sintetizar esses 3 aspectos, eu diria, é um desconforto. Eu me sinto completamente desconfortável hoje, né, em falar, em me relacionar e em dizer em quem eu vou votar, porque, sinceramente, eu percebo sem saída. a reação essa do padre situação. Adenilson não é exclusiva. Inclusive, tem dados estatísticos que mostram que hoje muitas pessoas estão desinteressadas pela política, porque ela tomou uma via que, convenhamos, fugiu da sua originalidade, que na sua essência a política é algo bom, é algo positivo, é o bem da comunidade. O problema são os comportamentos de alguns políticos que levam a este desânimo, a uma apatia social e desinteresse com o bem comum. Contudo, é o caminho para a gente acertar, é o caminho necessário para que nós possamos viver em sociedade. O que se pode discutir são os comportamentos, os critérios éticos, os planos de governo, e cabe também a cada eleitor ter consciência, discernimento para escolher bem o seu candidato. Além do que os senhores falaram também, realmente eu encontro isso muito na confissão, desistimos, falta de esperança, pecou por causa disso, né? Porque o fulano é assim por diante, isso acontece muito na confissão. Eu acho que o sistema como um todo está corrompido em nosso Brasil, né? Eu tenho falado muito sobre isso. Nós padres não podemos nos posicionar partidariamente nem por candidatos, né? Eu tenho recebido alguns candidatos aí a deputados, senadores que vêm nos procurar. Eu falo, apoio não pode dar, né? Nós, igreja, porque o padre é aquela figura de união. Dentro da comunidade, nós não existem várias podemos pessoas. subestimar a consciência das pessoas, né? Dizer em Em quem o quem outro deve deve votar é votar. subestimar a consciência da pessoa.
Agora, como igreja, nós podemos sim dar orientações que vão favorecer um bom discernimento. Essa orientação, eu tenho dado, já até falei com o Dom Luiz, nosso bispo, eu falei com eles, olha, eu não vou indicar em quem votar, mas eu tenho feito a campanha para não reeleger ninguém. Eu acho que as eleições têm que terminar no Brasil. Eu acho que tem que terminar, porque e eleições gerais, esse cara fica pulando de galho em galho, acho que tem que terminar. Ah, mas o cara foi bom. Ah, mas você é bom, eu sou bom, vou ficar o quê? 15 anos numa paróquia só? Foi isso o tempo em que uma pessoa ficava 15 anos no mesmo lugar, 20 anos no mesmo lugar. Hoje o mundo mudou. Por mais que a pessoa seja boa, eu acho que a gente tem que dar opções, possibilidades. Se eu sou bom, eu vou formar outra pessoa que vai me substituir. Eu não sou o Deus responsável por isso tudo. Eu acho que essa mentalidade nós temos que ter, entendeu? De poder realmente fazer uma modificação nesse sentido. E outro problema no Brasil agora é que eles fizeram a distribuição da verba pública somente para aqueles que já estão na ativa. Então, cada partido tem um valor X, e aí distribuído para o candidato. Você é vereador, então vai ser para você a maior parcela. Já está induzindo, gente. Eu acho que temos que mudar. Eu caminho por essa ótica. Mas se me permite, Padre Anderson, aproveitar esse espaço, os bispos do Brasil, a CNBB, particularmente nosso Regional Leste 2, em reunião ordinária, estão assim decididos a orientar o povo sobre a importância e a necessidade de votar. Não votar não é a medida mais correta. Ainda temos que votar. O voto é importante, porque para eleger um candidato, todo o povo brasileiro pode omitir o voto, mas se ele vota em si mesmo, já está eleito. Então é importante votar. Porque se a gente não vota, um outro vai votar e pode favorecer um candidato talvez mais desqualificado para exercer um cargo público. E não existe essa questão de que votos nulos, né? Se aumentar 50% de votos nulos, isso vai anular. Isso não cancela uma eleição. Eu só quero falar para você que é católico, que professa a fé católica. Pode falar, pode terminar. Muito cuidado na escolha daquele candidato ou partido que você saiba que tenha propostas e decisões contrárias à nossa igreja. Nós tivemos há poucos dias nosso arcebispo, em confronto com uma situação desta. Então, assim, nós temos documentos da igreja que falam explicitamente que nós não podemos votar em candidatos que tenham propostas contrárias àquilo que é a posição da igreja. E uma dessas propostas está hoje em voga e extremamente latente, que é a questão do aborto. Então, você que é cristão católico, não pode votar em partidos e candidatos que sejam favoráveis ao aborto. Isso é uma decisão da igreja. Então, a gente precisa ter essa atenção e cuidado. Ok, padre, mais uma vez você que terminou a fala e tocou o sino, então agora você tem direito a uma palavra-chave aqui. Prometo que eu serei bem político. Não, agora você vai ter que passar por Narrado Cristo, né? Por isso que é 1 e ter 3. Tem que ter mais certeza. aqui. O Padre Arthur, por favor, você tem que estar aqui no próximo encontro. Muito bom. Eu não sei se é o Wood. Cara, não, é Dom. Para isso. Quê? Dona. Dom. Dom? Dom. Dom? Dom. É o bispo? Dom. 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 Quem mandou isso aí? Tem nome, né? Ah, não, esse aqui é o tema, né? É o tema, né? é verdade. É o tema, Dom. Padre Anderson. É verdade, desculpa. Dom, 1 minuto. Eu acho que a gente pode partir um pouquinho também assim da reflexão. Dom é uma graça, é um presente que alguém recebe. Sabe, Padre Anderson, você é um dom para mim. Padre Nilson, você é um dom para mim. Eu preciso do E seu aí, voto. vai dar empate. Ah, não, aí... Eu aí, preciso do seu voto. Com 2 não dá, gente. Olha aí E agora? olha aí. Não, você me conquistou. Ah, não. Você é um dom para a igreja, sabe? Você é um dom para a igreja. Padre Anderson, Deus não desiste de você, viu? Você é um dom precioso, com muitos dons. Não calhe o seu dom, né? Com muitos carismas. Não coloque a mão. Pô, aí com 3 não dá. Tem que ter mais gente aqui para ter o voto de Minerva, entendeu? Não. Então não tem prenda, pronto. Não, aí não dá. Aí não dá. Então tá, vou... Não tem penitência não, porque Não tem ele penitência. exerceu bem o seu dom. Dom de falar, o dom de... Entendeu o link ali com a política? Então tá bom, tá lá. Ok. Padre Renato, Opa, nós temos muitos vou pegar o temas primeiro aí. aqui. Você pode enviar temas para nós aqui, ok?
Vou deixar para o Padre Adenilson responder. É a Bia Vix. Tatuagem, Padre Adenilson. Muito interessante. O padre Paulo Ricardo, ele escreveu um artigo muito interessante sobre tatuagem. Eu quero confessar, eu tenho vontade de fazer uma tatuagem. E eu acho que eu farei. Nossa, escandalizou agora. Qual desenho? Agora, Né? agora escandalizou, Eu hein? acho que eu farei. Aonde? Eu assim, Aonde, não, Padre aqui no Adenilson? ombro, assim, provavelmente. A gente vai ver? Não, eu não sou muito de andar sem camisa, não, mas primeiro eu vou ter que perder a barriga, então vai demorar essa tatuagem. Regata. Não, mas da sério. Ele escreveu um artigo que eu fiquei realmente bem tranquilo com relação a isso, né? Porque é uma passagem no Antigo Testamento que fala que nós não devemos ferir a pele, né, e coisas nesse sentido. E aí o padre Paulo Ricardo, ele trazia aspectos extremamente significativos. Você quer fazer? Não há nenhum mal nesse sentido, né? Mas é importante que você saiba qual é a figura, qual é o tamanho, qual é a questão a ser colocada na sua pele. Então, se fosse uma questão religiosa, então, assim, eu percebi que é no nível da prudência, né? Então, assim, eu comungo dessa mesma posição. Uma vez eu Acho estava que sabendo qual o sentido, não é uma coisa de... Lembrando que isso tende a ficar para a vida toda, né? Por mais que Exatamente. tenha recursos para remover, mas tem que se dar conta disso. Uma vez veio uma senhora com Uma um hora vai ficar netinho, né, com enrugado, uma criancinha, viu, né? Padre Anderson? Aí, uma hora vem as rugas e a imagem vai ficar Com desconfigurada. certeza. Uma vez eu Dizer estava, que era padre na paróquia São Pedro, na Grande São Pedro, aí veio uma senhora com um netinho, né, um jovem adolescente, 10, 11 anos, aí ela falou assim, padre, fala com ele, convence ele que usar brinco e tatuagem é pecado. Eu olhei para ela, olhei e falei, olha, não tem como dizer assim de imediato, né? Vamos tentar entender qual o sentido. Por que eu quero? Por que um menino que quer um brinco? Por que ele quer usar uma tatuagem? Qual o objetivo? Qual o sinal? Qual o desenho vai ser colocado? Acho que tudo passa pela intenção do que a pessoa realmente deseja. Agora, eu particularmente não gosto desse povo todo tribal assim, para lá e para cá. O padre fora fala de exatamente cima, sobre isso, né? não- Então, assim, evitar que você cubra todo o corpo, evitar que sejam imagens, né, relacionadas a figuras diabólicas ou coisas nesse sentido. Claro Depois que se também você tem- puder dizer para alguém, não faça. Se isso é algo que ela sente que seja, né, desconfortável para ela. Exato. Depois também eu acho que tem uma questão cultural. Se isso não escandaliza a nossa cultura, eu acho que ameniza a situação. Que dizer, por exemplo, dos povos indígenas, que desde a sua origem tem um costume de pintar os seus corpos, né? Obviamente com elementos que saem, mas porque também não tem as técnicas como se tem hoje, né? Ou na África também, as pessoas pintam o seu corpo para rituais de festa ou para outros rituais próprios daquela cultura local. Então, acho que tem um fator também importante que é a cultura, né? Isso é determinante. E respeito ao corpo, né? Se eu eu respeitando o meu corpo, né? Reconheço como o templo do Espírito e não estou profanando, nem querendo uma simples exibição, eu acho que tem um sentido ali, acho que também não vejo. Pessoas colocam lá versículos bíblicos, imagem, textos, é muito comum, a imagem de Jesus Cristo, Nossa Senhora, né? Assim por diante. A imagem né? do pai, da mãe, talvez alguém perdeu logo cedo, né? o- Um familiar, um ente querido. É complicado Um ele modo de colocar prestar o homenagem. namorada, Não, isso não. nome Da pessoa que está no momento se relacionando, e depois o relacionamento acaba, né? Aí tem que botar outra por cima. E a sua seria de quê? A sua tatuagem seria o quê? Não, eu não disse, vou voltar, eu não disse Eu acho que os farei. Eu internautas disse que eu podiam não sugerir. vejo problema de isso, não fazer. Eu não tô querendo, não estou incentivando ninguém a fazer tatuagem. Estou dizendo que não é para a igreja uma dimensão de pecado, como se fosse uma ofensa à dimensão do corpo, desde que seja prudencial. Mas se eu fosse fazer, talvez eu faria São Francisco.
São Francisco. Só porque Também é tem pároco na paróquia. São Francisco Ele foi de seminarista na Assis. paróquia de São Francisco e ele continuou como pároco na São Francisco de Assis aqui em Jardim da Penha. Quantos anos tem na paróquia? 4 anos. Não, não, 4 4 anos Desde anos quando entrou no de seminário. pároco. Mas você... de novo, Adenilson? Não, gente. É eu que tô falando. 4 anos de pároco, 4 anos de pároco. mais vigário. Eu fiquei 2 anos de vigário. Seminarista? Depois eu fui 2 anos de seminarista. Não, é uma paróquia que eu gosto, né? Olha, eu acho que vale o mesmo critério, Não, mas- viu? Não tatuar o nome do namorado da namorada, porque pode mudar. Então, tatuar o padroeiro da paróquia, cuidado, porque uma hora você vai sair da paróquia. É verdade. É pra Não, mas São Francisco de servir Assis, como são. sacramental. Não é a assim. paróquia São Francisco de Assis, mas Não, eu vejo é a tatuagem santo. como aliança, por exemplo. Essa aliança é do meu pai. Eu olho para ela, eu lembro do meu pai, eu rezo pelo meu pai. Então tá, sou eu que vou escolher, já escolhi e vou indicar pra quem? Ah, Adenilson. tá. Você tem 1 minuto pra falar qualquer coisa sobre livro. E olha, a cara mostrou que não lê, hein? Livro. Livro. Tô com as carinhas aqui já. O tempo tá correndo. Eu tô pensando, né? Não conheço nenhuma música com livro, nem um poema com livro. Qual o último livro que você leu? Ah, não. Tá bom. O livro que Faz um mais resumo, me... uma Bíblia. resenha. Ah, tá. Então tá bom. Eu vou... Conta história. Não, vou contar a história não. Vou contar do impacto que esse livro ele causou em mim. Então, o livro que eu mais amo e que eu leio praticamente todos os anos é O Pequeno Príncipe. Sério? Dentro do Pequeno Príncipe tem uma frase, né, que para mim é primordial na relação consigo e com as pessoas, que é você cultivar aquilo que você Cativou. conquistou, né? Guardar, cuidar daquele que você cativou. Então, para mim é o livro mais significativo, mais importante, por mais infantil que ele possa ser, mas ele revela. Mas você lê várias verdade. vezes? Leio Ah, todo tá ano. bom. Todo ano? Foi gracinha, foi bonitinho, foi né? fofo, Foi foi fofo. fofo. Tem aquele Todo tem aquele assim, né? Todo ano eu leio. Torna-te responsável por aquele que cativa. Você sabe que o padre Fábio de Mello questiona essa frase, né? Eu não lembro agora de qual que é a reflexão dele, mas ele não concorda muito com essa coisa de cativar, né? Então, o essencial é invisível aos olhos, também pode ser. Tudo bem, você lê, né? Vamos lá. Dá tempo mais um? Dá mais tempo mais um? Vamos lá, então. Fala. Se quiser trocar, você fala. As polêmicas caem sempre para mim, né? Quer trocar? Não, claro, essa aqui é ótima. Principalmente para o nosso digníssimo irmão ali da família. A confissão comunitária tem a mesma absolvição do que a individual? Ah, isso é Denilson, você gosta desse assunto Giovana mesmo. Gomes. Você gosta disso mesmo. Tá? Eu vou responder? Começa. Começa você. Então, assim, objetivamente, claro que tem o mesmo valor da confissão individual, desde que a confissão comunitária seja aplicada de acordo com aqueles critérios que orienta a igreja, em casos assim extremos, como, por exemplo, um avião que está caindo, uma situação de será que o guerra. padre, na hora que o avião tá caindo, ele vai lembrar de absolver todo mundo? Olha, eu vou pedir misericórdia, Senhor, Pra de mim, você, mas vai misericórdia. perdoar todo mundo? Será? Uma situação limite, assim? Não, a gente está exagerando um pouquinho, mas exatamente para reforçar que a absolvição dentro de aliás, a confissão comunitária com absolvição, ela está prevista para casos assim extremos, né? Por razões que realmente não se tem tempo hábil, supõe-se que não tem tempo hábil para ouvir e absolver os que estão arrependidos. Essa é uma discussão na igreja, que a gente já fala muito sobre isso, que esse argumento só ele não tem sentido. Eu chamei a atenção, assim, falando para o Renato, é que o Papa João Paulo II, lá na Familiares Consórcio, se não me falha a memória, número 74, ele abre um entendimento no sentido de que a confissão comunitária ela seja extremamente importante para casais de segunda união. Esses casais eles não têm condição de se confessarem. Então eles vão para se confessar, eu sou um casal de segunda união. Então automaticamente ele está numa situação de pecado. Como é que você vai querer que ele se abstenha daquele lugar se ele está vivendo, tentando
né, contornar a situação que ele está vivendo, mas ele vai continuar numa situação de pecado, que é o pecado de estar vivendo, entre aspas, é claro, a questão do adultério. Ele está vivendo como outra Situação pessoa. irregular. Ele né? que foi casado, né, casada. Enfim, a confissão comunitária, para mim, eu vejo para essas pessoas. Eu não vejo tanto a confissão comunitária como se ela fosse para aliviar os padres com o número de penitentes que você tem naquela paróquia que querem se confessar. Não, eu quando faço, e eu faço confissões comunitárias, especialmente quaresma e período do advento, pensando exatamente nessas pessoas. Eu não faço. Levando as pessoas a um exame de consciência mais aprofundado. Mas é sempre dizendo, olha, a confissão comunitária não substitui a confissão individual que deve ser realizada. Os pecados graves, eles precisam ser confessados. Aquelas orientações que o católico ele já conhece, nós sabemos. Então, assim, eu tenho um carinho, um cuidado muito grande pela confissão comunitária. Eu, na confissão comunitária, eu dou absolvição segundo consta lá do documento, né? Até na celebração penitencial para o jubileu, Dom Luiz, né, nos trouxe essa possibilidade, porque eu vejo exatamente situações de pessoas que possam estar vivendo. Eu não faço a confissão comunitária, não dou absolvição geral, sigo a princípio ali o que a igreja indica, mas temos que alastrar outras formas de alcançar o perdão de Deus, né? Uma missa bem participada, ela é penitencial, você está pedindo perdão a Deus, ela alcança o perdão dos pecados. A caridade, segundo a palavra de Deus, quem pratica caridade, alcança o perdão de Deus. Caridade apaga 1 milhão de pecados. Honrar pai e mãe é o mandamento que vem, o primeiro mandamento que vem com a promessa. Honrar pai e mãe também é te dar a graça do perdão dos pecados. Então, nós temos outras maneiras e formas de alcançar, talvez aquelas que eu não consigo sacramentalmente, mas de forma realmente ali eu consigo essa misericórdia divina. E eu gosto sempre de dizer, nós católicos, nós não cortamos que o fiel pode pedir perdão diretamente a Deus. A igreja nunca disse isso. Cada um pode fazer o seu pedido a Deus e pedir a misericórdia divina. O que a igreja pede é que ao menos uma vez por ano, pela Páscoa do Senhor, se vá a um sacerdote se confessar. Então, com isso, ela não está negando que você possa ali, em outras instâncias, outras formas, até mesmo você diretamente pedir a Deus. E o casal de segunda união? Dessas outras maneiras, outras formas. Ele Então pode ele ser, não vai ele pode ver ele não vai nem uma vez. Mas ele pode, através da caridade, a honrar os mandamentos. Porque se a igreja ela diz para você que você deve pelo menos uma vez por ano ir até um sacerdote para se confessar, o casal de segunda união não vai ter nem essa possibilidade. Esse é o tempo ou acabou o tempo? Fomos salvos pela campanha. Não, mas tem muitas pessoas aqui perguntando sobre esse tema de segunda união, que depois é o tema de vocês dois aí, para depois vocês falarem sobre isso, né? Mas... Posso já assinar uma coisa? Pode, eu não sim. gosto desse termo de segunda união. Porque segunda união lembra algo pejorativo. Carne de segunda, produto de segunda. Quem diz que quem vive uma nova união, seja ela segunda, terceira ou quarta, é menos digna do que aquele que recebeu o título de sacramento do matrimônio? Olha, Renato, eu prefiro chamar de divorciados. Não, eu nunca pensei contrair nessa... uma nova união. Nunca passou pela minha cabeça que falar de segunda união é comparar de carne de segunda. Eu nunca pensei nisso. Eu acho que nós somos criativos, não, cara. Não, a gente eu vai acho criando. Que essa geração Você de se hoje... lembra? Não, agora vim pra cá. Teve uma vez... Peraí, agora vai, agora termina. Teve uma vez que nós estávamos numa celebração de bodas. E aí, ele era o seminarista celebrante. E ele me convidou para estar lá junto. Não lembro disso, não. E aí, subiu um cheiro de churrasco, né? E aquele cheiro de churrasco estava impregnando assim, a assembleia. Aí esse aqui tira da cartola, né? Esse aspecto criativo. Diz assim, você está sentindo esse cheiro de carne? Aí todo mundo babando, né? Falando, aqui tem uma carne melhor que a Eucaristia. Eu falei, nossa, que criatividade. Você não esquece não, Denilson. Você não esquece essas coisas, não. Tem quantos anos isso? Eu tenho 13 anos de padre, cara. Mas é isso, cara. Mas os quantos seminaristas... Assim, carne de segunda. Convidar os padres foram colegas de seminário.
Não, mas não. Não, eu não Pode concordo com essa questão de segunda união. pode Igual o pessoal sugerir, fala assim pode hoje. sugerir. Não, tipo assim, ó, velho. Mas quem a diz palavra que é velho segundo- é a pessoa, é a coisa tudo acabado. Não, gente. É a nossa história. O velho, o Papa fala sobre isso mesmo, Francisco. Velho. O velho é velho. Não tô denegrindo ninguém. Isso Se é união. a terceira união. Não Uai, é mais a gente, segunda. que seja. Aí é problema psicológico. É falta de escolha, né? Hoje em, Ou escolhe dia, mal, né? hoje em dia, muitos já passaram. Bom, da tô com a segunda campainha, tô com a campainha. Vamos lá, é a palavra? Quem falou por último? Quem eu não sei? união. Padre Adenilson que estava falando. Ah, não, Denilson não, gente. De novo. Tem que ter mais gente aqui, não pode só ter porque 3 não, hein? Eu sou Ó, criativo, essa ideia não né? pode. Para Arthur, pode voltar. Não tô gostando disso não. Vocês querem bater para o ímpar? Não. Então você, Anderson. Ah. Pai. Pai. Não vai afasta cantar de Fábio mim Júnior, esse né? cálice, Não pai. vai cantar Fábio Júnior, não. Tudo pelo amor é de do Deus. Pai, toda honra e toda glória Gosta é de apelar. dele. Apelar, Não, né? não, Apelar. não. Não, é apelar, Ah, não. né? Por que, gente? Só pra gente ver a penitência. Senão não Essa tem cara- graça. Que julgamento é Não esse? tem graça. Você Se vocês fossem cantar, juízes. Não. Não, Seja mais criativo, Você vai. cantando, não tem Sem graça. dar em 30 segundos. Padre 30 Adenilson segundos. cantando em inglês. Então, É. tá, pai. Quem tem me Fala pro acompanhado? seu pai, olha pra câmera lá, fala Então, pro tu seu faz isso mesmo. pai, Eu tenho, isso, eu tenho fala. aproximado cada vez mais do meu pai. Seu Eusenir. Meu pai Eusenir. Eu tenho voltado cada vez mais à sua casa. No Dia dos Pais agora, fui lá junto com ele, os irmãos almoçamos juntos, nos perdoamos mutuamente. Eu pedi perdão, ele pediu perdão. Vamos fazer uma viagem agora, uma peregrinação à É, Terra isso. Santa. Valeu, Ele vai valeu. conosco. Isso. Amém. Pai, te amo, pai. I love you. Faz coraçãozinho. I love, pai. Olha, isso aqui tá muito romântico, gente. Pronto? Salvo pelo gongo? Tá bom. Nosso tempo acabou, gente. Poxa, Nós eu só temos queria aí. falar uma Pois coisa, não. especialmente para as pessoas de segunda união. É importante, Se ou for de novas terceiro. núpcias, né? De novas núpcias, de nova união. A igreja te ama, te acolhe, te espera, está para te ajudar. Então, se você está vivendo essa situação, não deixe de procurar o seu pároco, não deixe de procurar a igreja, não deixe de procurar o nosso tribunal eclesiástico. Com certeza, você vai se sentir ainda mais acolhido, sabendo que a igreja te ama, te espera, te acolhe e deseja que você seja uma pessoa ainda mais feliz. Mas teremos oportunidade para falar sobre isso, que eu cataloguei esses nomes, todos os temas aqui, que você pode também mandar para nós. E aqui tem Segunda União, e a gente vai voltar nesse tema logo que aparecer. Então você pode escrever para nós nesse endereço aqui, mandar sugestões de tema, sugestões de palavras-chave aqui e penitências, tá bom? Mas penitências que podem ser cumpridas aqui neste lugar, tá bom? Só entrar no nosso canal aí e fazer a interação, tá bom? Padre Renato, Adenilson, faz a bênção final para nós. Muito obrigado pela sua presença, sua audiência, seu carinho, que desça sobre você, desça sobre a sua família. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Até a próxima. Até o próximo Papo de Padre.